não é corrida, não é velocidade, é resistência, é quem aguenta mais. Ou seja, ainda que devagar, mas é devagar e sempre. Esse é o padrão do cristão. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui agora, obrigado pelo seu amor, pelo seu cuidado. Nós precisamos do Senhor, da tua bênção, do teu favor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor se faça presente, nos abençoe, nos guarde, nos ajude. Sem o Senhor nada podemos fazer. Meu Pai, eu preciso de ti. Eu consagro tudo ao Senhor e agradeço. Que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor nos abençoe e nos favoreça, e que cada um venha ir para níveis muito mais altos, que cada um venha avançar poderosamente, meu Pai, e viver uma grande vida totalmente alinhada com o Senhor. Eu concordo com as vitórias, com os sonhos, os projetos, todo o alinhamento, que haja um crescimento profundo, meu Deus, em nome de Jesus. Nos ajude. Eu agradeço por tudo, que o Senhor venha ao nosso encontro e que seja impossível sair da mesma forma, em nome de Jesus. Eu preciso de ti. Agradeço, amém, 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 graças a Deus, amém, amém. Pode sentar por gentileza, em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus. Agora há pouco nós estávamos ouvindo a palavra, do título continuamente. Quem falou isso foi o Dário, um rei ímpio, falou do Daniel. O Daniel não precisou falar para ninguém que ele era justo, ele não precisou falar para ninguém que ele servia a Deus, ele não precisou falar para ninguém da constância dele, as pessoas viam. O Dário via que ele servia a Deus continuamente, que ele era fiel a Deus, que ele se alinhava com Deus, que ele ouvia a voz de Deus, ele via. E nós temos que dar este bom testemunho. A Bíblia fala de nós termos cartas vivas. A Bíblia também fala de nós pregarmos o tempo todo e, se necessário, usarmos as palavras. Então, quando olham para a nossa vida é uma pregação. Muitas vezes nós seremos a única Bíblia que alguém realmente vai ver, que alguém vai ler. Nós seremos. Então, por isso que o modelo Daniel, o padrão Daniel, que é um cristão irrepreensível, que é um cristão que a pessoa vasculha a vida, procura na vida e nada é encontrado. Então, o modelo Daniel é o modelo que todo cristão deve buscar e deve ser. Em nome de Jesus, nós temos que entender isso. O capítulo 6 de Daniel, que é o capítulo que baseia essa palavra, esse culto, é um capítulo que fala de uma grande exaltação, na verdade, da maior exaltação de Daniel, também do maior livramento que o Daniel passou na vida dele, o maior. Deus não precisa das suas capacidades. Deus, ele te deu capacidades, dons, talentos, te deu tudo, e não precisa de nada disso. Deus precisa da sua fé. Deus quer saber se você acredita, não se você é o mais capaz. Então muitos estão lá, não, mas porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro. Ok, você acredita? Qual é o seu pouco? O Moisés estava ali, reclamando de tudo. Não, porque o que vão falar quando eu aparecer? Não, mas eu não sei falar direito. Não, mas o que eu vou mostrar? E se não acreditar, ele deu todas as desculpas. Aí no momento que ele falou da boca, eu não falo direito, Deus perguntou, quem que deu a boca? Quem que fez a boca? Não fui eu? Então pronto. Você não precisa de capacidade, você precisa de unção. A Bispa fez um programa recentemente, exatamente assim. Você precisa da unção. Você não precisa de nada, de capacidade, de dons. Você precisa de unção. A unção compensa. O culto de segunda-feira foi isso. Você tem graça. A graça é o empoderamento de Deus. O que é o empoderamento? Você é vestido de poder.
revestido de poder, para você fazer tudo o que você precisa. A graça é a capacidade de Deus para você fazer o que naturalmente você não conseguiria fazer. Diga, eu tenho graça. Eu tenho unção. Agora você acredita nisso? Porque falar porque eu estou mandando você falar não muda nada. Você tem que falar com uma convicção de fé. Então, Deus não precisa das suas capacidades, mas sim da sua fé. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E se você tiver o coração certo, a fé certa, a mente certa, você pode ser essa pessoa. Assim como foi com Daniel. Daniel foi colocado na mais alta posição. Como José, ele foi o segundo maior no reino, abaixo somente do rei. Então, Deus levanta qualquer pessoa. Se eu crer, se eu tiver o coração, a mente e a fé certa, Deus levanta qualquer pessoa. Então, muitos estão lá clamando para ser levantados, para que Deus coloque no lugar alto, mas o coração está desalinhado, a mente é bagunçada e a fé está errada. Então, como que eu vou ser colocado, como eu serei colocado no lugar alto, se eu não creio certo, eu não penso certo, e o meu coração, as minhas intenções e motivações não estão certas, alinhadas? Como? Não tem como. Foi ainda que eu falei, o Daniel, os invejosos, os homens que invejaram Daniel, estavam olhando o bastidor, estavam olhando o palco dele. Olhando o palco, eu estou olhando o palco do Daniel. Mas e os bastidores? E todos os sacrifícios, todas as renúncias, onde ficam? Eu não posso ficar olhando somente uma pessoa quando está em evidência. Ela está ali, então tem um motivo, nada é do nada. Está entendendo? Antes do Daniel chegar no ponto mais alto de exaltação da sua vida, ele passou por diversos processos. Ele passou pelo capítulo 1 do seu livro, o capítulo 2, o 3, o 4 e o 5. Sendo o capítulo 1 o momento definidor da vida dele. O capítulo 1 foi o momento definidor, foi a primeira e mais importante decisão de Daniel, foi no capítulo 1. Então é no começo, né? Eu sempre falo da bifurcação, né? Todos os dias que você acorda, você se depara com uma bifurcação. O que é uma bifurcação? Numa estrada, numa via, quando você encontra uma bifurcação, não tem como você ir mais para frente. Ou você vai para a esquerda, ou você vai para a direita. Então, todos os dias que você acorda, você encontra uma bifurcação. Ou você vai vir para cá, ou para lá. E a palavra decisão, o bispo Pedroso ainda falou isso às 15, a palavra decisão, em sua etimologia, ou seja, né, na sua origem, no seu significado, na sua essência, significa cortar fora. Ou seja, decidir é cortar fora. Então, todos os dias, né, eu tenho dois caminhos diante de mim. Todos os dias que eu escolho, tomo a decisão por um dos dois caminhos, eu estou cortando o outro e dizendo, eu não vou por aqui, eu decido viver e seguir para cá. Eu corto este caminho e não vou seguir para cá. É inconcebível eu ir para cá. Eu estou cortando da minha vida. Essa opção. Estou matando da minha vida, estou seguindo para cá, para a direita ou para a esquerda, não importa. Para esse caminho, estou seguindo. Então é isso, Daniel tomou uma decisão no capítulo 3. Diga decisão. Ele cortou fora. Ele cortou fora todas as outras opções. A opção de se contaminar, a opção de fazer mais do mesmo. Ele cortou fora todas as outras opções. Ele decidiu, ou seja, aquele era o foco dele. A determinação dele, eu não vou me contaminar, eu não vou me envolver com coisas irrelevantes, eu não vou me envolver com aquilo que vai contaminar a minha vida espiritual. Eu não vou me envolver com isso, eu não vou olhar para isso. A prioridade do Daniel era a vida espiritual dele. E é muito interessante que muitos no nosso tempo defendem, né, a hipergraça,
Deus é amor, Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser e Deus me ama e a graça cobre. Não é assim, não é bem assim. E o Daniel sabia disso. Se eu não me engano, eu não lembro quando que eu ouvi a bispa falando, se não foi no programa de hoje, ou se foi em algum outro culto, é justamente ela falando de alguém que conhece a Deus e de alguém que acha que conhece a Deus. Então meio que assim, eu acho que Deus não vai se importar com a comida do rei. É só comida, né? Eu não estou lá me prostrando e beijando os pés do ídolo. É só comida. Eu posso comer, né? Desconsagrar aqui e consagrar para Deus. Eu posso fazer isso, né? O Daniel olhou e falou assim, não, eu não vou comer. Eu não vou me contaminar. Eu prefiro ficar legumes e água. Não, vai contaminar, porque aquela comida estava contaminada espiritualmente. Não estava envenenada, estava contaminada espiritualmente. O destino delas era para os deuses pagãos da Babilônia. O Daniel olhou e falou assim, eu não vou me contaminar. Eu não vou viver pelas minhas necessidades e vontades, pelos meus direitos. Porque, com certeza, em algum momento, a vontade de comer uma carne bateu. Com certeza. Só que ele acordava, lembra da bifurcação? Todos os dias ele acordava, cortava o outro caminho e dizia, não, eu vou por aqui. Não, eu não vou me contaminar. Repete comigo, Daniel tomou uma decisão e manteve ela pelo resto da vida. Ou seja, que decisão, pastor? A decisão, qualquer coisa que tocasse na vida espiritual dele, estaria fora. Tudo. Essa foi uma decisão que ele levou para a vida. Na minha vida espiritual, no meu relacionamento com Deus, ninguém toca. Nenhum rei na face da terra. Me levam para a cova dos leões, mas eu levo a minha fé junto. Eu levo a minha vida espiritual junto. Como ainda os 4 jovens falaram, se o Senhor quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se não quiser, eu não vou adorar você, rei. Foi desse jeitinho que eles falaram. O rei dá a segunda chance, vou pedir para os músicos tocarem, para vocês me adorarem. Aí os jovens se levantam e dizem, rei, nem perca o seu tempo. Porque se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livra. Se não quiser, nós não iremos te adorar. E foram para a fornalha. E saíram da fornalha, ilesos. E é assim que Deus faz. Deus não te impede de ir para a cova do leão, mas Ele te tira dela, ileso. É assim que Deus faz. E você tem que crer nisso. E tudo começa como? Uma decisão sacrificial. A decisão de você cortar na carne. A decisão de você tirar de você. Porque o Daniel tirou dele. Ele não quis contaminar. A primeira e mais importante decisão do Daniel na Babilônia foi priorizar a vida espiritual dele. E a maioria não consegue fazer isso. Não faz isso. Na verdade, consegue. Mas não quer, não faz. Então, não, é só um vídeo, é só um filme, é só isso. É só uma conversa, é só uma pessoa, é só um lugar. Não, mas isso aqui não vai me tirar de Jesus, me tirar de Deus. É só uma coisa, é só uma coisinha, é só uma comida. Eu não estou indo lá beijar o pé do Baal. Estou só comendo a comida dele. Qual o problema? Que mal tem? Deus me ama? É assim que muitos vivem. Porque acham que conhecem a Deus, meio que assim, Deus não vai se importar. Mas, obviamente, fica nítido que Deus se importava, sim, com o que o Daniel estava falando, em comer a comida do rei, porque depois do teste de 10 dias, ele estava melhor do que todos os outros que estavam comendo da comida do rei. Então, Deus confirmou a decisão de Daniel, ou seja, Deus estava afirmando, eu me importo sim que você coma essa comida. Por isso, pela decisão sacrificial que você tomou, eu estou te abençoando. Eu estou te favorecendo, te fortalecendo. Simples assim. Deus se importa. E nós temos que tomar a decisão de não nos contaminar, de não olhar para esse lugar, de vivermos uma vida alinhada com Deus, santa, pura.
para que Ele nos leve cada vez mais para níveis mais altos. É a decisão de honrar a Deus. O Daniel decidiu honrar a Deus com a vida dele. E quando você vai lá para Samuel, o Deus disse: honrarei aqueles que me honram. Diz para ele: eu honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então o Daniel decidiu honrar a Deus com a vida dele. Ele decidiu que ele honraria a Deus, por isso ele foi tão honrado, por isso ele foi colocado num lugar tão alto. É um princípio. Eu honro a Deus, Deus me honra. Ele disse isso. Mas eu desprezo a Deus, Deus me despreza. Quando eu coloco Deus em qualquer lugar, é uma Marta. Uma Marta. O que mais tem é crente Marta. Então, Jesus, agora eu não tenho tempo. Jesus, eu estou sem tempo agora. Ah, tá bom, Marta, mas eu não sei, você, na verdade, melhor, você não sabe quando eu vou estar aqui de novo. A Marta não sabia quando Jesus estaria na casa dela de novo. Não sabia. Mas naquele momento ela não tinha tempo para ele. Né? A louça para lavar eu sempre vou ter. A casa para arrumar eu sempre vou ter. O trabalho para fazer, a tarefa para entregar, a responsabilidade, o compromisso, eu sempre vou ter para fazer. Mas a Bíblia diz, e não eu, busquem o Senhor enquanto se pode achar. Então tem o tempo. É o tempo da oportunidade. Eu não faço quando eu quero, quando eu tenho vontade. Eu não coloco Deus onde eu quero que Ele esteja. Eu coloco Deus em primeiro, no centro, no foco. O Daniel priorizou a vida espiritual dele. E o que nós vemos é as pessoas colocando em segundo plano. Não, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Não, todos nós temos que trabalhar. Tem alguém aqui que não tem que trabalhar? Ah, eu achei que tinha um extraterrestre aqui, um inumano, não sei, que não tinha que trabalhar. Todos têm que trabalhar? Tem alguém aqui que tem 23 horas? Tem 22 horas somente? Ou todo mundo tem 24 horas? Todo mundo? Então, é prioridade. Se o médico te mandar fazer um jejum de 7 horas, você vai fazer. De 24 horas, você vai fazer. Todo mundo vai fazer. Se o médico falar assim, você precisa fazer um jejum de 24 horas para fazer esse exame de sangue. Você vai fazer ou não? Então por que para Deus fica mais difícil? Quando é para Deus fica mais complicado. Para ir para o médico não é tão difícil. Mas muitas vezes para vir à igreja é um parto. Por quê? Eu estou sinceramente enganado. Eu acho que eu não preciso. Para mim não é necessário, não agora. Ou eu não tenho tempo para isso agora. E as coisas vão indo. E eu vou o quê? Desprezando. Não, pastor, eu não desprezo. Despreza. Quando você coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 100º lugar, você está desprezando a Deus. Está desprezando. Essa é a verdade. Quando o Eli colocou Hofni e Finéias em primeiro e Deus em segundo, Deus olhou e disse, você está me desprezando. E eu vou honrar aqueles que me honram. Simples assim. É assim que Deus trabalha. E Daniel tomou a decisão de honrar a Deus com a vida dele. A vida espiritual dele viria em primeiro lugar. Era o foco, o centro. E é o que nós sempre vemos, né? As pessoas, pelo menos aqui, as pessoas sempre, eu quero morar perto da igreja. Eu quero estar mais perto, eu quero trabalhar perto. Eu quero estar mais perto. Ou seja, o meu foco é para a minha vida espiritual. Algumas pessoas, na menor pressão, no decreto de morte, quantas pessoas que pararam, abandonaram a fé na pandemia? Eu conheço gente que ia na igreja, mas daí a pandemia nunca mais nem pisou em uma. Porque veio para revelar os corações. Então, quando eu sou um pouco abalado, acaba tudo. Eu nem esqueço Jesus, esqueço tudo. Então, um decreto
que nem era de morte, tirou tantas pessoas da igreja. O decreto de morte que veio para Daniel, não mudou nada para ele. Ele simplesmente seguiu a vida dele, normalmente. Subiu na casa dele, no andar superior, abriu a janela, orou em voz alta, como de costume. Ele corria risco de morte, mas para ele aquilo não mudava nada. Se ele tivesse que ir para a cova, ele iria. Se não tivesse, ele não iria. E se Deus quisesse livrar, ele livraria. Se não quisesse, ele morreria honrando a Deus. Ele morreria honrando a Deus. E quantos que não têm essa postura na vida? Deus livrou, a Bíblia diz que o Daniel confiou em Deus. E Deus livrou ele. E Deus faz isso. Mas se não quisesse livrar, com certeza, ele iria até o fim. E entraria na cova dos leões. E iria honrar a Deus com a vida dele. Em nome de Jesus. E essa é a postura que nós precisamos ter na vida. Decidir honrar a Deus com a nossa vida, todos os dias. Ao abrir os olhos, tomar a decisão de honrar a Deus. Cortar o outro caminho, decidir, não, eu tomei uma decisão hoje. E eu vou até o fim nela. Até o final da minha vida. Viver uma vida oscilante, é o que eu estou falando, nunca vai te levar a lugar nenhum. Ou seja, hoje eu decidi, amanhã eu não decido mais. Hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. É o exemplo da onda. Como é que a onda vive, gente? Quem já foi na praia? Já foi na praia? A onda, ela excede o limite dela naturalmente. O que ela faz? Ela vai e vem, vai e vem. É ou não é? Vai e vem. E não para nunca mais. Nunca sai do lugar. A onda nunca sai do lugar. Naturalmente, não. A não ser quando ela vai lá atrás, aí depois ela volta e leva tudo. Mas, de novo, ela volta para trás. Então, tem gente que até pode, eu tô indo bem longe, fui longe agora. Fui além do meu limite. Mas depois está voltando lá para trás de novo. E você nunca sai do lugar. Porque você nunca toma uma decisão radical. Você nunca corta de verdade o outro caminho e olha só para uma única opção. Então, para você, sempre tem muitas opções. Não tem muitos caminhos. Para Daniel tinha um caminho, um jeito, uma forma de viver. Ele matou todas as outras opções e focou em uma apenas. Uma. Então, uma vida oscilante nunca vai te levar a lugar nenhum. Daniel era um crente contínuo, seguindo. E não estou falando de correr, viu? Não é corrida, não é velocidade, é resistência. É quem aguenta mais. Ou seja, ainda que devagar, mas é devagar e sempre. Esse é o padrão do cristão. Não estou falando que você vai devagar, nem nada disso, estou falando que é sempre. Eu estou todo dia, é o que Jacó disse, todo dia, ainda que no passo das crianças, mas eu estou andando, eu não estou parado, eu estou andando todo dia eu cresço mais, todo dia eu avanço mais, todo dia eu estou focado mais, eu vou mais, todo dia. Diga, o poder do todo dia. É o poder do todo dia. A Bíblia diz que Daniel servia a Deus continuamente. Ele era um homem contínuo, todo dia. Orava 3 vezes ao dia, como de costume. Todo dia, todo dia. Mas ele não enjoava, não, provavelmente. Só que a bispa falou um domingo, não falou? Não me pergunte o que eu sinto. Me pergunte, lembra? Exatamente. Não me pergunte o que eu sinto. Me pergunte o que eu creio. Me pergunte que decisão que eu tomei lá atrás. Me pergunte que decisão que eu tomei há 3 anos atrás, para o Daniel. A decisão de honrar a Deus com a minha vida. Não me pergunte o que eu estou sentindo.
Mas você não está enjoado de tanto legumes? Eu não aguento mais ver verde. Qual cor você odeia, Daniel? Verde. Eu não aguento mais ver verde. Mas você vai continuar comendo? Eu vou continuar comendo. Porque eu quero honrar a Deus com a minha vida. Tá entendendo? É isso. Era isso. Durou para sempre? Não. Não dura para sempre. Os processos não duram para sempre. Mas, repete comigo, mas são definidores. Os processos não duram para sempre, mas definem sua vida para sempre. O deserto era um processo para o povo de Israel? Iria durar para sempre? Era um processo. Mas a resposta que eles deram no processo foi definidora. Definiu para sempre a vida deles. Para o mal. Morreram todos. Então o processo não é definido, não é para sempre, mas é definidor. Que resposta eu vou usar no processo? O processo está me mostrando, para onde eu estou indo? Eu estou indo para a vida e para a bênção, ou para a morte e para a maldição? O processo está me mostrando. E muitos podem estar num processo e dando uma resposta ruim. De não honrar a Deus, mas desprezar o que Deus está falando. E sempre que falamos de desprezar, te lembra alguém? Lembra quem? Viu? Já é famoso por isso, né? Esaú, aquele que despreza. Então, o Esaú desprezou algo grande. Por nada. Porque ele viu o prato de lentilhas e o estômago dele fez... O estômago dele. Mexeu lá dentro, ficou nas costas. Aí ele não se aguentou. Provavelmente, ele já tinha comido de manhã. Mas à tarde, a expressão dele foi: eu estou morrendo de fome. De que me vale essa primogenitura? E ele desprezou. E a Bíblia diz que nem com lágrimas ele teve de volta. Então algumas pessoas estão tendo o resultado que têm, porque estão desprezando o que não deveriam desprezar. O que lá atrás desprezaram, o que não deveriam desprezar. Cortaram o que não deveriam cortar. Daniel teve um resultado incrível. Eu comecei dizendo que Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Mas torna aqueles que honram a Ele. Honrarei aqueles que me honram. Ele torna grande e forte qualquer pessoa, mas começando por quem? Aqueles que o honram. O Esaú desprezou a bênção da primogenitura. E lá na frente ele quis de volta. E nem com lágrimas ele conseguiu. E algumas pessoas estão assim. E estão tendo um resultado hoje frustrante. Um resultado que não queriam ter. Um resultado que não queriam ter. Por quê? Porque lá atrás cortaram o que não deveriam ter cortado. Tomaram uma decisão que não deveriam ter tomado. Pela emoção, pela necessidade, pelo estômago. O Daniel não vivia pelo estômago, vivia pela fé. E sempre quando a gente fala de estômago, você pode lembrar daquele bolo que você adora. Eu não sei que bolo que você gosta. Né? A maioria fala de chocolate, mas eu não gosto de chocolate, então não seria de chocolate para mim. Então aquele bolo que você gosta, você olha e fala, meu Deus, mexe com o estômago, mexe com o coração, mexe com a mão, mexe com tudo. Aquela comida que você baba, só de pensar. É isso é viver pelo estômago. Quando você olha e fala, não, eu quero, eu preciso. Não dá para segurar. E você sabe que uma pessoa que fique 30 dias sem comer, não vai morrer. Está perto da morte, mas não vai morrer. Não vai morrer. Mas é essa ansiedade. Eu preciso comer. Eu preciso, eu vou morrer. Não vai. Mas, se você vive pelo estômago, se o seu Deus é o estômago, e não o Deus vivo, você vai desprezar Deus. E vai cortar o que não tem que cortar. Que não pode cortar. E vai ter um resultado lá na frente, que você não está gostando de ter. O Daniel tomou a decisão de honrar a Deus com a vida dele. E por isso ele teve o resultado que ele teve. Então não fica olhando para o bastidor. Desculpa, para o palco. Olha para o bastidor. A renúncia diária.
a escolha diária de honrar a Deus. Por isso Daniel foi colocado em segundo, sendo exilado, em segundo no reino. De maior importância, era o segundo. Por uma decisão de honrar a Deus. Obviamente, ele, no capítulo 6 de Daniel, ele não estava em segundo por causa do capítulo 1. Só que ele tomou uma decisão no capítulo 1 e manteve ela. Todos os dias. Eu vou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus. Eu estou com vontade? Não estou com vontade, mas eu vou honrar a Deus. Todo dia. É isso. Essa é a vida que vale a pena. Não uma vida inconstante, oscilante, volúvel, preguiçosa. Uma vida vagarosa, que vive perambulando sem rumo, distraído, envolvido com 1 milhão de coisas. Envolvido com coisas irrelevantes, falidas. O Daniel estava focado no que estava nas mãos dele. Algumas pessoas querem ser grandes, mas não fazem bem o que está nas mãos dela. Gente, eu posso ficar aqui horas falando, que não dá, né? Não dá. Mas eu posso ficar falando. Eu posso já puxar o gancho dos servos, dos 10 talentos. Mas você conhece, você sabe, e eu sei que o Espírito Santo está falando com cada um aqui. Então você tem que decidir que você não vai ser um medíocre, viver invejando os outros, não, porque o fulano de tal está numa posição alta, e ele é para outra também. Não, você deu a resposta certa, você honrou a Deus, você foi o mais excelente, o melhor, então não reclame. Porque as decisões que você tomar hoje irão definir o resultado de amanhã. Simples, o que eu planto hoje é o que eu vou comer amanhã. Eu disse comer, não colher. Então o que você planta hoje é o que você vai comer amanhã. Porque a colheita vai vir e não vai dar tempo de você plantar de novo para comer depois. Então você vai plantar hoje e comer amanhã. Então você tem que pensar muito bem o que está plantando. O que você quer comer amanhã? E aí, quando a gente fala de colher, a gente está falando, não, eu posso colher e deixar ali no canto, né? Mas não. Você plantou, é a única coisa que você vai comer, é isso que você plantou, que é o que tem, que é o que você plantou. Então, o que você está plantando hoje é o que você vai comer amanhã. É o que você vai ter amanhã. O que você está fazendo? Eu não gostei do que eu estou comendo, eu não gostei do meu resultado. Ok, muda a semente, muda o padrão, honre a Deus, pare de desprezá-lo, pare de se envolver com coisas inúteis, fúteis, irrelevantes, desfocado. Sem um propósito para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Aqui em Daniel 6, do 1 ao 3, diz: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Ao lermos essa parte da história de Daniel, muitos podem pensar, nossa, mas como que isso aconteceu com um exilado, né? Mas nós sabemos que para Daniel ter vivido isso, para ele ter sido honrado, ele passou por um processo. Nós estamos lendo o capítulo 6. Tem o capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Ele passou por todos esses capítulos, né? Por todos esses processos. Então, ele só no 6º capítulo ele foi honrado, não foi do dia para a noite. Foi um processo. E para ele chegar até aqui, ele precisou ter continuismo.
ele era focado, ele não era preguiçoso, ele buscava o Senhor continuamente, que no caso foi isso que, não só isso, mas esse foi um dos motivos também, um dos maiores motivos da vida dele ter mudado. E quantas pessoas que querem ser honradas, elas querem viver algo grande, elas têm sonhos, têm objetivos. Quantas pessoas elas querem ser promovidas, mas elas não são continuistas. Qualquer coisinha que acontece, elas param, elas desistem, elas param de vir à igreja, elas desistem dos seus sonhos, dos seus objetivos. Quantas pessoas elas são preguiçosas, não têm foco. E muitas pessoas, ao invés de elas focarem em uma coisa só, elas focam em várias coisas. E esse é o problema, porque quando você foca em várias coisas, você nunca termina. Você precisa pegar uma coisa, focar nessa coisa e ir até o final. E depois você foca em outra coisa. Vale lembrar também que Daniel, ele fez um jejum que durou 3 anos, pois ele não queria se contaminar com a comida do rei. Se Daniel tivesse focado nos legumes e na água, ele nunca teria chegado até o fim. E esse é o problema de muitas pessoas. Elas, ao invés de focar no final, elas focam no processo. E Daniel, ele focou no resultado final. E no fim, ele foi muito honrado. Mas o que Daniel passou foi apenas um processo. Não ia durar para sempre, né? Não ia durar a vida toda. Nós temos que entender que tem coisas que nós vamos passar que não vai ser para a vida toda. Vai ser só por um momento. Então, foca no final. Seja continuista. Não pare. Aqui, em Daniel 6, do 4 ao 8, diz: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Eles estavam procurando algo para acusar Daniel, mas não encontraram nada.
pois Daniel, ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Não tinha nada para que Daniel fosse acusado. E aí eu pergunto, e se eles investigassem a nossa vida? Será que eles encontrariam algo? Será que teria algo ali desalinhado? Ou será que está tudo certo? Se espelhe em Daniel. Pegue o Daniel como exemplo para a sua vida. Imagina você encontrar uma pessoa que não tem nada para condenar ela. Busque ser essa pessoa. Queira ser essa pessoa. Em Daniel 6:10, na NVI diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. O ponto aqui é que Daniel não deixou aquela sentença de morte desestabilizar ele. Ele não deixou com que essa ameaça tirasse a paz dele, ele não ficou desesperado. Ele não deixou isso tirar a paz dele. Mas o que Daniel fez? O que Daniel fez? Ele foi para o seu quarto, ele se ajoelhou e orou. E aí eu te pergunto, quando você recebe uma notícia ruim, o que é que você faz? Você se desespera? Você desanima? Você se abate? Você não quer falar com ninguém? Como que você reage quando você recebe uma notícia ruim? Ou você faz como Daniel. Você vai para o seu quarto, você ora, você fala com Deus. E podemos ver aqui, novamente, a fidelidade de Daniel para com Deus. Mais uma vez nós vemos a fidelidade dele. Ele decide. Não é porque ele está sofrendo uma ameaça, não é porque ele tem uma sentença de morte que ele ia parar de buscar o Senhor, que ele ia parar de orar. Não, o que ele fez? Ele continuou com os seus costumes de falar com Deus. E você, o que você faria no lugar de Daniel? Agora, para analisar, o que você faria na situação de Daniel? Você recebeu uma sentença de morte, você recebeu uma ameaça. O que você faria? Você precisa ser sincero com você. Você precisa ser sincero. Você iria continuar orando ou você iria se acovardar? Ou você iria temer as ameaças? Porque muitos cristãos, tem muitos que não têm coragem. Nós vemos muitos cristãos que são perseguidos, são mortos por buscar o Senhor, pelo amor ao Evangelho. E você teria coragem? Você
negaria Jesus? Daniel não. Então Daniel, ele continuou buscando a Deus, mesmo diante da pressão que ele estava passando. Aqui em Daniel 6, do 11 ao 13, diz: Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu: O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Daniel, mesmo ele sendo ameaçado, mesmo tendo uma sentença de morte, ele continuou orando 3 vezes por dia. Ele não parou. Um crente maduro, ele sabe que durante o processo vai ter pessoas que vai perseguir ele, que vai ter inveja, vai ter pessoas que vão atacar. Mas crentes maduros, eles não param. Eles não desanimam por causa disso. Eles seguem firmes, focados até o final. Então, você vai ter dificuldades, você, no meio do processo, vai ter pessoas que vão se levantar para fazer você parar, para te distrair, para te atacar, para cutucar você. Mas o que você deve fazer? Continuar focado, continuar seguindo. E então, faça assim como Daniel. Continue. Seja continuista, não para. Não deixe com que nada, nem ameaças, nem perseguição, que nada te pare. Amém? Em nome de Jesus. É exatamente isso. Amém. Hoje salve ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para Jesus, é isso mesmo. É toda a honra ao Senhor. O Daniel foi condenado não porque ele odiava alguém, tinha inveja, não porque ele era explosivo, não porque ele era imoral, não porque ele não tinha ética, mas porque ele era justo. E Jesus disse: Felizes serão vocês quando vos perseguirdes por minha causa. Pedro disse: se vocês sofrem, sofram por ser um cristão. Sofram por fazer o que é certo. Ou seja, a perseguição, ainda a bispa falava isso, né? No estudo, no culto de apoio, quando ela pregou esse culto há uns meses atrás, ela dizia isso. Se você não quer perseguição, inveja, problemas, sabe o que você faz? Você faz igual a avestruz, você cava um buraco, enfia a cabeça ali e fica ali. Entendeu? Fica ali. Porque se não quiser perseguição, é isso, tem que se esconder, fugir. Porque se você crescer, se você estar em evidência, for honrado por honrar a Deus, você vai ter perseguidores, vai ter inveja, muita perseguição, muitas pessoas vão te odiar,
vão querer que você caia, muita gente, muita. Então, você tem que entender isso, ter maturidade, e se levantar e decidir que você vai honrar a Deus, e se sofrer, vai sofrer por ser um cristão, por fazer o que é certo. Daniel sofreu por fazer o que era certo. O Daniel foi para a cova dos leões por fazer o que era certo, porque continuamente ele honrava a Deus, continuamente ele honrava, ele dava louvor com a vida dele. Quando eu comecei dizendo, a Bíblia nos manda sermos cartas vivas, e para pregarmos o tempo todo, e se necessário, usarmos as palavras. O rei olhou para Daniel, olhou não, né, que ele estava na cova na hora. O rei correu, coloca para mim, lá no estudo, Daniel 6, 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, vamos juntos, chamou Daniel, com voz aflita. Vamos continuar. Daniel, caluniador. Daniel, vamos, Daniel, caloteiro. Desorganizado. Atrasado. Irado. Qual adjetivo as pessoas te dão? Porque o adjetivo Daniel era servo do Deus vivo. E às vezes o adjetivo de algumas pessoas é, olha, não, fulano de tal, o caloteiro. Não faz negócio com ele não, que ele foge. Não faz negócio com ele não, que ele foge. Ó, fulano de tal, marca com ele 2 horas antes, que senão ele chega amanhã, entendeu? Ele é o atrasado. Ó, fulano de tal é estressado, não fala com ele não, porque qualquer coisinha ele vai explodir. Qual adjetivo? Porque, não, mantém para mim que eu vou continuar lendo. Porque para o Daniel era servo do Deus vivo. Quem que via isso? O ímpio via isso. O rei pagão estava vendo isso. Não era o pastor do Daniel. Não era o rei ímpio. O rei ímpio estava olhando e falando assim, não, eu estou vendo que esse cara é inocente, servo do Deus vivo. Não é qualquer pessoa. Se você sofre, sofra por morreram. Vamos juntos, eu sofro por ser cristão. Por ser cristão, leal, fiel. Se você sofre, sofra por ser cristão. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve, de vez em quando, eventualmente, quando dá vontade, quando frio, quando não tem frio, quando só tem calor? Quando? Continuamente. Oh, eu estou vendo, Daniel. É o Deus que você serve todo dia. Que todo dia você se levanta e toma a decisão de honrar a Deus. E por isso, Daniel, que você não morreu para os leões. Porque todo dia você se levanta com a decisão de honrar a Deus. Pôde livrar dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que ele estava sem um braço, sem um olho. Ele foi totalmente livre, sem nenhum ferimento. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele confiou que os leões tinham comido muito na janta. Ele não estava com fome. Pois ele confiou em Deus. No Deus que ele servia continuamente. Não é um Deus que eu acho que eu conheço. É um Deus que eu conheço intimamente. Então, essa palavra é profunda
e veste cada pessoa numa situação. Primeiro ponto, você tem que conhecer a Deus, tomando uma decisão sacrificial de honrá-lo todos os dias. Ser excelente, focado, sem preguiça, como a Esther ainda falou. É depender de Deus e não deixar que nenhuma circunstância te tire do foco e do propósito dele. E confiar nele o tempo inteiro. Os seus olhos estão em Deus, sua confiança está em Deus, sua dependência é em Deus. Daniel não confiou em ninguém. Eu não li, a gente pulou muita parte, mas desde já eu já te recomendo, leia, eu já li, leia de novo o capítulo inteiro de Daniel 6, que você vai lembrar de tudo que nós estamos falando. O rei Dário, ele tentou de todas as formas, ele ficou o dia inteiro para salvar o Daniel, ele não conseguiu. E vai ter momentos que Deus não vai deixar ninguém te salvar, e você vai para a cova do leão mesmo, e de lá Deus vai te tirar, ileso, sem ferimento. Então tem momentos que nós vamos para a cova do leão, mas Deus nos traz de volta, Deus nos tira dela, sem nenhum ferimento. Então confie no Senhor, sirva a Deus constantemente, continuamente, decida que você vai honrar a Deus todos os dias da sua vida, porque eu honrarei aqueles que me honram. Esse resultado não foi do nada, porque Daniel não era qualquer pessoa, não era. Então, olhe para Deus, busque o Senhor, dependa dele. E ainda a bispa falava, né? Uma coisa é a cova com anjo, outra coisa é a cova sem anjo. Porque nessa mesma cova, que Daniel saiu ileso, os inimigos dele, né? Você pode traduzir inimigos por problemas, adversidades, situações, circunstâncias. Os inimigos de Daniel foram lançados na cova com toda a família deles, e nem deu tempo de chegarem ao chão. Para você ver quando Deus está numa coisa e quando Deus não está. Então você pode olhar para a sua vida e até reclamar. Mas eu fui para a cova, mas eu fui para o hospital, eu fui para isso. Ok, mas na sua vida houve diferença. Você entrou e saiu, sim ou não? E os outros que estavam lá? Alguns morreram na maca, ficaram lá, não saíram. E Deus te tirou. Então você tem que olhar com a visão certa. Porque uma coisa está na cova com o anjo, e outra coisa está na cova sem o anjo. Então decida confiar em Deus, olhar para Deus, depender de Deus e viver uma grande vida, em nome de Jesus. Essa palavra fala de uma grande exaltação e de um grande livramento. Para qualquer pessoa, para aqueles que buscam o Senhor e honram a Ele continuamente, em nome de Jesus. Então, antes de eu te colocar de pé, você tem que olhar e tomar uma decisão. Lembra da bifurcação. Estou diante de dois caminhos. A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Todos os dias. Eu olho, eu corto, porque decisão significa cortar fora. Eu corto fora, eu mato, eu descarto o outro caminho e eu decido que eu vou honrar a Deus todos os dias da minha vida. Amém? Fique em pé, por gentileza. Com a mão no seu coração. É exatamente o que eu acabei de falar. Alguns podem dizer, mas pastor, eu não estou buscando a Deus continuamente. Quando a palavra vem, ela vem com uma dose de graça e unção. Então esse é o momento de você se levantar e decidir que você vai buscar a Deus continuamente. Que você vai cortar fora todas as outras opções. Vai cortar fora todas as outras opções. E vai olhar para Deus. Vai depender de Deus. Vai buscar a Deus. Vai honrá-lo com a sua vida, como Daniel fez. Daniel honrou a Deus com a própria vida. E você tem que decidir isso, que você vai honrar a Deus com a sua vida, todos os dias da sua vida. Porque Daniel tomou uma decisão aos 14 anos e manteve ela até o último dia da sua vida. Eu vou priorizar a Deus, priorizar minha vida espiritual e honrar a Deus com a minha vida
todos os dias. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Se você tiver o coração, a mente e a fé certa, você pode ser essa pessoa. Se você honrar a Deus com a sua vida todos os dias, como Daniel fez, Davi fez, e eu posso ficar aqui falando, Abraão, Moisés, e tantos que honraram a Deus com a vida, foram honrados e postos em lugares altos. E você sabe que todos esses que eu citei tiveram suas falhas, mas rapidamente se levantaram. Deixa um pouco mais baixo. Mas rapidamente se levantaram. E voltaram a honrar a Deus com a vida deles. Davi pecou, mas se levantou e decidiu que ele honraria a Deus com a vida dele. O Moisés errou, mas decidiu depois que continuaria honrando a Deus com a vida dele. O Abraão teve um Ismael, mas depois ele sacrificou Isaac no coração, porque ele estava honrando a Deus com a vida dele. E a lista é enorme. Você pode ter errado, mas hoje você se levanta com a decisão de que você vai honrar a Deus com a sua vida, todos os dias da sua vida. Deus vai ser a sua prioridade, o seu alvo, seu foco, seu prazer, seu maior desejo. Em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Que essa palavra fale aos corações, como a bispa tem falado constantemente, que o Senhor ministre aos corações, fale aos corações, que a palavra constrange a cada um. Às vezes tem gente aqui que não está buscando o Senhor de coração, está tão envolvido com tantas coisas, é uma Marta, está envolvido com trabalho, com tantas coisas, e o Senhor está em milésimo plano. É a última coisa que ela pensa. Alguns vão dizer, não, mas eu estou no culto de madrugada, eu estou aqui de madrugada. Mas se o seu coração não está inteiro, de que adianta? Então que cada um tenha o coração inteiro, Senhor, e decida que vai mais profundo, e não vai ficar no raso, ou seja, eu conheço Deus de ouvir falar. Não, eu vou conhecer a Deus profundamente. Porque o Daniel só confiou em Deus, porque ele conhecia Deus. Quantas pessoas não confiam em Deus, porque não conhecem a Deus? Nunca se jogam, porque não confiam, não conhecem a Deus. E eu posso pegar aqui falando de pessoas que conheciam o Senhor e dependeram de Ti, e confiaram no Senhor. O Jó disse que veria o seu Redentor, que sabia que o seu Redentor vivia. O Davi disse que pereceria sem dúvida que, se não cresce, que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. O Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Deus em quem tenho depositado a minha confiança. E foi o que o Daniel viveu. O Daniel creu que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Às vezes tem pessoas aqui, meu Pai, desesperadas, com situações totalmente impossíveis, e o Senhor está falando, confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. É aquele louvor, és meu Deus, em Ti confio, és meu Deus, em Ti confio, és meu Deus, em Ti confio. Mas a confiança não vem do nada, ela vem de um conhecimento profundo, que veio de uma decisão sacrificial. Ajuda cada um, Senhor. Eu abençoo a igreja. Eu, juntamente com a Esther, nós abençoamos a igreja. Concordamos com cada vitória, com cada sonho, com cada projeto. E oramos para que cada um cresça e avance e se alinhe com o Senhor e decida que todos os dias vai honrar o Senhor com a vida, vai tomar decisões
decisões sacrificiais, vai olhar para o Senhor, vai morrer para si mesmo todos os dias e vai olhar para o Senhor. Que cada um aqui, que eu deixe um povo decidido, que o Deus a quem ela serve é o Deus vivo, e não o Deus estômago, o Deus dinheiro, o Deus prazer. Que eu deixe um povo aqui focado no Senhor. Ajuda cada um, Espírito Santo, fale os corações e venha ao nosso encontro. Eu acredito num grande livramento, numa grande promoção, num grande avanço. Nós confiamos em Ti. Ajude cada um, leve cada um para níveis mais altos. Enche o Teu povo com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Nós abençoamos a igreja, concordamos com as vitórias. E que eu deixe um povo focado, decidido a cortar fora, a descartar todas as outras escolhas, as outras opções, os outros caminhos, e olhar só para o Senhor. Em nome de Jesus, decidido a honrar o Senhor com a vida. Porque o Daniel não teve o resultado que teve do nada. Todo dia ele levantava e comia mais uma verdura. Mais uma verdura. Ele poderia querer vomitar, mas ele estava decidido a honrar o Senhor. Eu abençoo cada um. E que aqui se levantem muitos Daniéis. Muitos Daniéis, começando comigo e com Esther. E que um exército de Daniéis se levantem. Homens e mulheres irrepreensíveis. Que a única forma de serem pegos, condenados, sofrerem, é porque são cristãos. Que esse seja, o erro de Daniel, o pecado de Daniel, foi ser justo, foi ser irrepreensível. Que esse seja o nosso erro, entre muitas aspas, Senhor. Sofrendo porque são cristãos, estão alinhados, estão decididos a honrar o Senhor com a vida. A despeito de tudo, com o pior decreto, em nome de Jesus, que nós deixamos um povo forte, fortalecido, abençoado, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. Nós abençoamos e concordamos com as vitórias de cada um, em nome de Jesus. Nós concordamos e abençoamos, meu Pai, e declaramos cada um crescendo, prosperando e avançando altamente, em nome de Jesus. Abençoe a igreja, o nosso povo, que cada um cresça e prospere altamente, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, meu Deus. Quão grande é o Senhor, seu amor durará para sempre. Obrigado, meu Pai. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.